família! Estamos de volta com as aulas de noções de identificação. Sou o Cristiano Lopes, papiloscopista policial federal, e vamos dar continuidade na parte dos aspectos morfológicos da identificação, continuando aqui na parte do gênero. Analisamos no último encontro que um dos aspectos morfológicos seria a espécie, que é uma parte bem tranquila, e já na parte do aspecto do gênero, a gente viu que teríamos diversos tipos de sexo, e a partir de agora nós vamos fazer uma análise desse tipo de sexo conforme nós podemos verificar num cadáver ou numa ossada, um cadáver num avançado estado de putrefação, ou mesmo uma ossada ou uma parte de osso só, para poder verificar o sexo dessa pessoa, ou seja, que a gente viu anteriormente, o gênero médico-legal. Bom, podemos ver aqui no quadro comigo, nós temos a presença no gênero, a presença de próstata ou útero, que são órgãos muito resistentes. Então, por isso que o médico Lacassagne, quando eu falei para vocês, ele procurou a próstata. Por quê? São órgãos que eles tardam a se decompor. Então, nós temos como referência não órgãos mais suscetíveis à decomposição, e sim a próstata e o útero. Então, se for perguntado para vocês no concurso quais são os órgãos mais resistentes para uma análise do sexo, por exemplo, o sexo da genitália interna, você pode dizer próstata e útero, né? Então, ou seja, próstata, sexo masculino, útero, o gênero feminino. E outra forma de você estabelecer o gênero, voltando comigo na tela, é por definição por meio dos ossos do crânio, tórax ou pelve. Então, a gente vai perceber lá mais para frente, nós temos aqui algumas imagens de crânio, tórax e pelve, e vou mostrar para vocês como funciona isso. Além disso, nós temos o corpúsculo de Barr, mostra a cromatina sexual no sexo feminino. Então, esse corpúsculo de Barr, ele é um dos elementos da cromatina sexual, e a gente viu que tem o sexo cromatínico. Então, o corpúsculo de Barr é fundamental para você estabelecer o sexo feminino. O esqueleto do homem é mais robusto e rugoso. Isso aqui é interessante, pode até vir comigo na tela. É um dos macetes que eu dou para vocês, acho que é o primeiro e fundamental macete quando você tiver que estabelecer o sexo feminino ou masculino, vai ser por meio dos ossos. Ou seja, vocês vão perceber que o osso, a ossada, né, o esqueleto masculino, ele, até as mulheres vão até ficar brincando provavelmente, mas ele é mal acabado, ele é mais cheio de ponta, é mais cheio de imperfeições, ele é mais rústico do que o esqueleto feminino. Parece que é meio que o rascunho mesmo, né? Veio o homem, depois veio a mulher, então o homem é o rascunho, é semelhante a esse negócio aí. Então o que eu posso dizer para vocês? Que o esqueleto do homem ele é mais robusto e rugoso, mas tem uma lógica. A partir do momento que o homem tem uma musculatura mais forte do que o da mulher, tendência, né? O normal é isso, ele tem que ter pontos de amarração melhor, ou seja, a estrutura do homem ela tem que ter pontos de amarração para o músculo, pontas ou lugares de encaixe para poder você estabelecer uma força maior sobre aquele esqueleto. Então tudo que tiver mais ponta, for mais rugoso, que for mais mal acabado, é masculino. E tudo que for mais liso, mais fino, mais arredondado, é feminino. Então isso aqui é um macete geral. Toda vez que vocês caírem em qualquer questão, o que for mais bem feito é o feminino. O que for mais mal acabado é o masculino, tá? Então isso é muito importante para vocês. A gente vai ver aqui outras diferenças. O índice de Baldwin, pode retornar comigo na tela. A gente vai falar desse índice de Baldwin mais para frente. O índice de Baldwin é maior no crânio do homem por causa do condílio occipital. E a cavidade ocular, o homem tem bordos rombos e a mulher tem bordos afilados. A gente vai falar disso aqui também para vocês. Bom, o que seria a cavidade ocular, né? E o que é o bordo rombo e o bordo afilado? Bom, pode retornar para a gente aqui. É essa parte do olho aqui de cima, que a gente tem, essa parte ossuda aqui, ó. O bordo da mulher é mais afilado, ele é mais fininho aqui. E o do homem mais robusto, mais rombudo, mais, como eu falei, mais mal acabado. Então a gente vai ver agora daqui para frente, algumas imagens depois, que vão consolidar esse conhecimento. Com relação à parte da bacia, a bacia formada pelos ossos da pelve, ou seja, a parte aqui debaixo da cintura, é a melhor parte do corpo para se realizar o diagnóstico do sexo.
E posteriormente a melhor estrutura comparativa é o crânio. Pode voltar aqui para mim. Então, basicamente, quando você encontra uma ossada, você vai ter, né, por partes do corpo, a mais importante seria então a parte da bacia. Depois a parte do crânio. E tem a parte também do tórax. Também é outra parte que a gente pode analisar, a parte do gênero. Por que a bacia é a parte principal? Obviamente, a parte principal é a bacia porque é onde a gente tem a questão de engravidar ou não. A mulher é preparada para ter filho e o homem não. Então a parte que mais distingue o homem da mulher é a parte da bacia realmente. A gente vai perceber que a bacia feminina é feita para alojar um feto ali. Enquanto a masculina, não, ela está mais ali para fazer a parte da estrutura de consolidação realmente do corpo ali do homem, né? Da parte de musculatura, e não preparado para receber um feto. E a parte do cérebro, como eu falei, a parte do crânio, vocês vão perceber que o acabamento de um e outro, um é mais refinado do que o outro. Tá? Então vamos dar uma continuada aqui comigo na tela. Então nós temos aqui os ossos da pelve, que são os mais importantes, né? Então nós temos aqui algumas coisas diferentes. Vocês vão perceber que geralmente a bacia feminina ela é mais voltada para a horizontal, ou seja, para acomodar alguma coisa, assentar em cima dela. Então ela está mais na horizontal. A do homem não, ela está mais verticalizada e ela é mais alta. A da mulher não, ela é mais baixa e aberta. Ela tende a abrir um pouco mais. Podem perceber também a parte aqui, a gente vai falar futuramente, essa parte do homem ela é mais triangular. A parte aqui da mulher é mais arredondada, ou seja, por uma possível depois passagem do feto por aqui, né? Na hora do momento da concepção, de ganhar o neném, né? Você vai ter mais espaço para essa saída. Então, ou seja, mostrando para vocês a próxima tela, quanto à bacia, ossos da pelve, nós temos aqui na esquerda a imagem para vocês entenderem alguns lugares, né? Onde é que fica a articulação sacroilíaca, onde é que é o ilíaco, a sínfise púbica, que é esse pedacinho aqui, ó, essa emenda, o acetábulo, que é essa ponta aqui, ó, e o sacro. Então nós temos algumas características aqui. Lembre que eu falei para vocês, o homem é geralmente mais rugoso, mais pontiagudo e a mulher é mais lisa. Até nessa área, provavelmente, por quê? Porque o feto não pode ali ter, né, quando você tem a placenta, de arranhar, ela tem que estar bem acomodada. Então, em geral, só para vocês darem uma lida, o masculino ele é mais rugoso, com inserções musculares marcadas. Como eu falei, os músculos eles têm que estar mais colados no homem, de forma a ter uma potência muscular maior. A musculatura do homem, o potencial muscular do homem é superior ao da mulher. Então você tem áreas rugosas para você ter uma inserção muscular melhor para que esse músculo se fixe melhor no osso. E a mulher não, a mulher é mais lisa. Então ela está dizendo aqui, lisa com inserções pouco proeminentes. E a forma? Forma de coração, o masculino, e o feminino é circular. Ou seja, ele está falando dessa área aqui, ó. Vou mostrar para vocês no desenho, é essa área aqui, ó. Então, ou seja, o masculino tem uma forma de coração e o feminino tem uma parte mais circular. Ou seja, já dá para perceber mais ou menos que essa bacia aqui da esquerda seria uma bacia, né? Ou seja, a pelve seria masculina ou feminina, pelo desenho que está aqui. Muito provavelmente, essa bacia é uma bacia feminina. Íleon, está dizendo aqui, né? Alto, e o íleon feminino é baixo. Então pode retornar para mim. Lembra que eu falei que a estrutura da mulher ela tem mais uma ideia de bacia para poder acomodar alguma coisa e do homem é mais alto? Então é a mesma coisa que o íleon é essa parte do ilíaco, essa parte da lateral aqui. Ela é mais alta, da mulher é mais larga. A mulher tem um quadril mais largo do que o do homem, né? Então, por isso, o íleon do homem é mais alto e o da mulher, o íleon está mais alto aqui, o da mulher é um pouco mais assim, ó, um pouco mais aberto. Então ele se torna mais baixo. A articulação sacroilíaca é grande no homem e pequena e mais oblíqua na mulher. Ou seja, você vê que do homem é maior, por quê? Pela própria estrutura de peso. Você vê que a articulação sacroilíaca, essa parte aqui de trás, depois a gente vai ver na imagem, ela é grande. E da mulher é pequena e mais oblíqua. Ou seja, a da mulher ela tende a manter, de alguma forma, tentar segurar
ali, manter um habitáculo para o feto. E o do homem não, ela é maior, ela é grande, ou seja, a parte que encaixa a bacia na coluna. Então, da mesma forma, ela precisa ser uma estrutura mais robusta. Então você percebe que a do homem é maior. Acetábulo, grande e dirigido para o lado. E da mulher, pequeno e dirigido anterolateralmente. Ou seja, a do homem, o acetábulo ali, aquela parte da ponta que eu mostrei para vocês, ela é grande e dirigida para o lado, tá? Ou seja, do homem é tudo, percebam que é maior, é mais alto, e da mulher é pequeno, não pode ocupar muito espaço, aquela área ali de baixo, aqui, uma ponta para frente. Então é pequeno e dirigido anterolateralmente, ou seja, para frente e para o lado da mulher. Buraco do obturador, grande e oval, e o outro pequeno e triangular. Esse obturador, pessoal, é essa parte aqui embaixo. O buraco do obturador é essa parte aqui, ó. Grande e oval, e da mulher pequeno e triangular. Corpo do púbis, triangular e quadrangular. Corpo do púbis é essa área aqui que eu tinha mostrado para vocês na outra imagem lá, ó. Do homem é triangular e da mulher quadrangular. Na verdade, ele não botou nem tanto circular, ele botou quadrangular, mas na verdade, pode vir aqui comigo. Sendo essa parte da frente do homem triangular, ela tem menos espaço de passagem. Da mulher sendo quadrangular, ele quis dizer quadrangular isso aqui. Na verdade, ela é mais arredondada, ela é mais assim. Aí botaram como se fosse um quadrado. Mas ela tem mais espaço para uma saída de um feto. Do homem é mais triangular, o espaço diminui, tá? Sínfise do púbis. Podem voltar aqui que vocês vão perceber. Sínfise é essa parte aqui da emenda, né? De um acetábulo a outro aqui, ó. Essa partezinha do centro aqui que eu estou rabiscando agora. A do homem é alta e da mulher é baixa. Como eu falei, você tem que tentar dar o máximo de espaço possível para o feto. A do homem é alta, tudo do homem é alto. O íleo é alto, a sínfise púbica é alta, ou seja, ela tem uma ideia de fazer um caixote na vertical. E o da mulher tem a ideia de fazer uma bacia, tudo é mais fino, para ter um encaixe para um feto ali. Ângulo subpubiano, estreito em forma de V e amplo em forma de U. Então, o homem fecha em V. Sacro, longo, estreito e pouco curvo, podendo ter mais de 5 segmentos. Essa parte aqui do sacro ela não é muito importante. Eu botei essa tabela para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a bacia. Eu não acho que eles vão chegar num nível de complexidade de perguntar quais são os segmentos do sacro, quantos tem, etc., a curvatura dele. O sacro é esse osso que fica por trás ali. Então, eu acho que a coisa mais importante a se dizer é que esse osso que fica na parte da lombar, quando você cai, às vezes até machuca bastante aqui, o da mulher ele é mais curvo. Da mesma forma, por quê? Porque é como se fosse uma cadeirinha ali. Ele vai ficar um feto encostado. O do homem não, ele é menos curvo e menor. Tá? Então ele é estreito, não é tão largo, mas ele não tem essa forma de acomodar um feto. Tudo bem? Vamos dar continuidade aí. Então, vocês perceberam que... Depois a gente retorna nessa imagem, pode vir comigo. Vocês perceberam, então, que a bacia feminina, ela é formada, né, a parte aqui da cintura, ela é de uma forma que tente acomodar melhor no caso de uma provável gravidez. E a do homem não. Então, geralmente, né, analisando, como eu falei anteriormente, a do homem é mais mal acabada, ela tem mais reentrância, ela tem mais pontas, e a da mulher ela tem uma tendência mais horizontalizada e mais fina em todos os aspectos para criar mais espaço. Tá? E a do homem não, ela tem uma função mais estrutural. Aqui não, tem uma função reprodutiva na mulher. Então as funções da bacia de um e outro é que demonstram claramente como se fosse a principal parte do corpo humano na parte óssea para poder determinar a diferença de um homem e de uma mulher. Além disso, a gente analisou já anteriormente que temos também o crânio como forma de diferenciar homens e mulheres. Vocês podem ver então agora na imagem que nós temos aqui na tela, que a imagem do homem, o macho aqui na esquerda para eles, está como se fosse robusto, e a fêmea, né, mais graciosa. Então o que a gente pode dizer? Primeira coisa, a espessura do crânio masculino ela é mais espessa.
da mulher é um pouco mais fino. Aquela parte do osso que eu falei para vocês aqui, ó, frontal, no homem, a parte do frontal, ela tende a ser mais inclinada para trás, a gente vai ver essa imagem depois, e essa parte aqui ela é mais rombuda. Da mulher não, é bem mais fino aqui o olho. Nós vamos perceber também o zigomático do homem, ele tem mais reentrância, mais ponta, e da mulher é mais arredondado. A mandíbula do homem, ela tem um ângulo diferenciado também, ela é mais plana e mais larga. Ela é mais... a gente vai perceber depois que quando você pega um crânio do homem e põe numa mesa, ele se apoia pela mandíbula. Enquanto o crânio feminino, ele apoia na mandíbula e deita um pouco para trás e acaba apoiando aqui na parte do occipital. Então pode voltar para a imagem. Nós vamos ver aqui, ó, as supraorbital, essa parte de cima aqui da testa, né? No meio aqui dos olhos, em cima na testa. Do homem, ela chega a ser enrugada aqui, ó, tem uma quina, enquanto da mulher é bem mais fina, mais lisa. A parte aqui na esquerda do homem, acima dos olhos, podemos ver que tem uma estrutura realmente mais rústica, enquanto da mulher é bem afinada, bem afilada aqui no centro do olho, aquela parte em cima ali, onde fica o globo ocular. Caninos grandes no homem e caninos menores na mulher. O queixo quadrado no homem e o queixo arredondado na mulher. E pode ver aqui o músculo que seria do zigomático, da bochecha, né, que a gente pode falar. Ela tem partes pronunciadas para você criar para prender a musculatura na maçã do rosto. Então vamos lá. Vamos seguir para uma próxima imagem para vocês entenderem aqui depois as diferenças entre o crânio de um homem e o crânio da mulher. Basicamente, como eu falei para vocês, quando tiver uma coisa mais rústica é o homem e quanto mais simplificado, mais suave, feminino. Então vamos lá na estrutura do crânio agora. Nós podemos ver aqui, na esquerda e na direita, da mulher da esquerda, o masculino da direita. Diagramas comparativos, à esquerda crânio feminino e à direita crânio masculino. A fronte da mulher, ou seja, essa parte daqui, ó, na mulher, ela é mais vertical, enquanto no homem a fronte é mais inclinada para trás. Glabela não saliente na mulher, continuação do perfil frontonasal. E a glabela no homem já é mais alta, ou seja, a glabela é essa parte aqui, pessoal, ó. É a parte mesmo ali da testa. Você tem uma testa mais ossuda nessa parte central entre os olhos aqui. A articulação frontonasal curva na mulher e do homem mais angulosa, ou seja, da mulher essa parte do nariz aqui, ó. Frontonasal é mais curva e do homem não, é mais angular. Da mulher faz uma curva. Rebordo supraorbitário cortante, essa imagem anterior mostra claramente isso. É esse rebordo aqui, ó, dos olhos. Ele é mais cortante na mulher, enquanto no homem ele tem esse formato mais romboide, né, a parte mais arredondada. Então, o rebordo supraorbitário cortante na mulher é um rebordo supraorbitário rombo. Na mulher, a apófise mastoide menos desenvolvida, quando o clano... O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a apófise mastoide é essa parte aqui da ponta do queixo. Quando você põe aqui, ó, quando o crânio é colocado sobre um plano, ele apoia-se no maxilar e no occipital com menor estabilidade. O crânio feminino, quando você põe na mesa, ela vai apoiar aqui, ó. Enquanto você, quando apoia um crânio masculino numa mesa, ele vai apoiar dessa maneira. Apófise mastoide proeminente, servindo de pontos de apoio, tornando o crânio mais estável quando colocado sobre um plano. Então, você largou um crânio de uma mulher na mesa, ele tende a escorar para trás. O do homem não, ele fica estabilizado na parte mesmo aqui do queixo por causa dessa parte nossa do osso aqui, ó. Então, essa parte lateral nossa é que deixa o osso apoiado, a parte do crânio apoiada em cima de uma mesa, no caso. Como eu falei, espessura do crânio masculino um pouco mais espessa do que a feminina faz com que o crânio masculino seja mais pesado quando de mesmas dimensões. A parte de côndilo occipital eu vou falar para vocês futuramente. E apófise mastoide e estiloide menor. O que seria o côndilo? Essa parte de mandíbula menos robusta, crista de menores inserções musculares, muito mais achatada, o peso, a diferença de peso entre um e outro. O que eu quero mostrar para vocês aqui, essa parte toda de decoreba aqui, é mostrar que realmente o crânio feminino ele é mais
sensível, ele é mais refinado, ele é mais, né, bem acabado, podemos dizer assim. E quando a gente for falar agora de apófise, mastoide, mandíbula, a mandíbula é menos robusta e a do homem é mais robusta. Isso aqui está claro para vocês já. Côndilo occipital curto e largo e côndilo occipital longo e estreito. O que seria o côndilo occipital? Por incrível que pareça, são nomes horríveis, mas essa parte do côndilo occipital sempre cai em concurso. Caiu no concurso acho que foi da Civil de Goiás, e caiu no federal. Eu vou tentar fazer com vocês alguns exercícios, tentar pegar alguma coisa, nem que tenha que não resolver aqui, mas disponibilizar para vocês na plataforma. Por quê? A parte do côndilo occipital parece que adoram essa parte no crânio e eu acho que não é a parte fundamental, até porque ela tem um índice de acerto de só 60%. Tá? Quando você consegue fazer esse levantamento desse cálculo aí, que é o índice de Baldwin, vou até escrever aqui do lado, a gente já falou dele, mas esse índice de Baldwin, que é o que analisa os côndilos occipitais, ele só tem um índice de acerto de 60%. Apófise mastoide e estiloide menor. Essa apófise mastoide e estiloide éessazinha que está aqui. Ó. Vou tentar apagar para vocês aqui o que não importa. Apófise mastoide e estiloide maior é essa parte daqui, ó. Essa ponta. A do homem é maior, da mulher menor. Ou seja, tudo que é maior, mais pesado é masculino. Tudo que for menor, mais refinado no crânio é feminino. Então, se falar apófise mastoide menor, não sei o que, nananana, já vai para o feminino. Tá? O que é muito difícil aqui na medicina legal, nessa parte de reconhecimento de idade, sexo, etc. O corpo humano ele é tão amplo, tão vasto de informações, que passar tudo para vocês vai ser muito complicado. Eu estou tentando forçar a parte que geralmente está sendo cobrada em prova. Tá? Por quê? Por exemplo, imagina perguntar que o osso da epífise radial, ou seja, esses ossos aqui da mão, que vocês sabem que são um monte de ossinho nessa parte daqui, que o escafoide se forma entre 14 e 15 anos na mulher e no homem se forma entre 15 e 17 anos. Se falar para você que o escafoide forma nesse período, que o trapezoide se forma num outro período de idade, o segundo molar é com a idade tal, decorar isso é impossível. Então a gente está falando aqui dos pontos principais que realmente são utilizados na perícia criminal para se determinar o sexo. Ou seja, o côndilo occipital é muito importante e tem caído também, apesar do seu índice ser de só 60% de certeza de definir. Então vamos lá, pode vir comigo na tela. Como eu falei para vocês, o índice de Baldwin utiliza as dimensões dos côndilos occipitais. O sexo masculino, eles são longos e estreitos, e o sexo feminino, eles são curtos e largos. Percentagem de acerto da discriminação sexual relativamente baixo, não é tão importante assim. O que se fala? Que o sexo masculino, por ser longo e estreito, ele fala que parece uma sola de sapato, quando você olha ele. A gente vai ver daqui a pouco onde é que ficam. E da mulher fica parecendo o formato de um rim. Então, o que é o côndilo occipital? Para vocês terem uma noção. Vocês podem ver aqui que a gente tem o forame magno, que é onde o crânio se encaixa, né? Na parte da coluna. Isso aqui está sendo feito, pode vir para mim aqui. É como se tivesse sido, porque tem gente que não consegue se situar. É como se tivesse pego o crânio de baixo e cortado aqui, ó, na altura do dente. Esses dentes que estão aparecendo aqui são os dentes de cima. Então pode retornar, por favor. Vocês podem ver aqui que eu tinha falado ou em formato de rim ou em formato de sola de sapato, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é um côndilo occipital. Esse ossinho que está aqui, ó. Então, por exemplo, aqui está escrito forame magno, ele fica do lado, tá vendo? Você tem esse buracão aí que é o forame magno. Do lado vai ter esses negócios que parecem uma sola de sapato ou um rim. Vocês podem perceber que isso aqui está parecendo mais uma sola de sapato. Como eu falei anteriormente para vocês, sola de sapato, ou seja, mais estreito e longo voltando a tela para vocês, vocês vão ver que é masculino. E quanto mais largo e curto, feminino. Então, voltando na imagem para vocês aqui, sexo masculino, longo e estreito. Sexo feminino, curto e largo, formato de rim. Formato de sola de sapato, provavelmente homem. Ou seja, essa imagem que nós temos aqui na frente, muito provavelmente seja o quê? Parece duas marcas de calçado, né? Parece que pisaram ali. Muito provavelmente esse crânio aqui, masculino.
Tá? Podem ver também aqui o processo estiloide, é um outro fenômeno que mostra que pode ser homem ou mulher. Essa ponta aqui, ó. Quanto maior e mais curva essa ponta, homem. Como eu falei para vocês, quanto maior, homem. Quanto maior o canino, quanto mais espesso, homem. Então, quanto mais robusto, pode se afirmar que é um homem. Tá joia? Então, turma, retornando aqui para mim, por favor, nós podemos verificar que o côndilo occipital ele não tem uma precisão tão grande de estabelecimento do sexo. Não tem essa precisão toda. A gente viu que só tem 60%, mas geralmente essa questão tem caído. Tá? O que eu falo para vocês? Por incrível que pareça, no concurso da PF, esse último de papiloscopista, eles perguntaram sobre arcos intercostais. O que acontece? Toda terminação de osso, vocês sabem, né? Na formação, no crescimento, a gente tem aquela parte mais do osso um pouco mais mole, não tão sedimentado, não tão calcificado. Você tem uma evolução desde a infância até a idade já, a terceira idade. Então o que acontece? Qualquer osso ele vai ter uma importância em determinado período de idade. Eles perguntaram se num adolescente de 14 anos era possível que os arcos intercostais definissem a idade dos 14 anos. Pode sim, e foi dado como verdadeiro. Então, ou seja, certos ossos eles têm essa capacidade de determinar a idade, de acordo com, né, a sua formação. Então, como eu falei para vocês, o escafoide tem um período de consolidação no homem e outro na mulher. O trapezoide tem um no homem, tem outro na mulher. Os dentes em geral, né, a gente sabe que tem a primeira dentição e a segunda dentição, que é a formação do siso, do primeiro molar, segundo molar. Então, cada um tem um período. Nesse livro que eu vou indicar na bibliografia, tem isso aí. É uma leitura relativamente curta. Esse livro tem sido bastante cobrado. Dá tempo de dar uma lida, sim, embora estejamos aí às vésperas do concurso já. E eu sei que vocês têm muita matéria para estudar de outras disciplinas, né? A gente sabe que o processo penal e o direito penal ocupa muito espaço do estudo de vocês, ainda mais nessa área de policial, que tem um peso muito importante. Mas essa nossa parte aqui, sobretudo a parte de papiloscopia, que a gente vai ver num próximo encontro, eu garanto para vocês que a gente tem plena capacidade de gabaritar. Tá? Não digo na parte de medicina legal, porque eles podem escolher qualquer coisa. Eles podem escolher, por exemplo, o olho, como forma de saber se a pessoa já é mais idosa ou não, por questão de catarata ou não, tá? Que é o acúmulo de colesterol no olho, para quem não sabia, né? A catarata tem... Catarata não, o que a gente chama de arco senil. A gente vai ver isso futuramente. Então, eles podem pedir qualquer coisa, mas pelo menos a parte de papiloscopia, a parte de legislação de noções de identificação, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai ter uma consolidação aí bastante tranquila do conteúdo. Tá? Bom, então com relação ao índice de Baldwin, que foi esse que a gente viu agora, né, que são os côndilos occipitais ou condíleos. Eles falam de condílio ou côndilo, não tem problema, tá? Então o sexo pode ser definido por essa correlação aqui, que geralmente a gente viu que tem 60% de acerto. O que é o índice condílio? Olha só, vou dar o primeiro macete para vocês. Todas as coisas que eles forem pegar com relação a índices aqui, daqui para frente, pode retornar para mim, eles sempre pegam o menor elemento. Por exemplo, eu quero fazer um índice, vamos pensar, o índice desse meu dedo, tá? Eles sempre pegam o índice como se fosse menor aqui, ó, a largura e o comprimento. Então, por exemplo, ele sempre vai pegar o que for menor, multiplicar por 100 e dividir pelo maior. Sempre vai ser isso. Então, por exemplo, quando ele falar do índice tíbio-femoral, né, ou do rádio humeral, ele vai pegar o rádio, que é menor, depois o húmero. Então, ele vai multiplicar o rádio por 100, dividir pelo húmero. E assim vai. Então, aqui ele vai fazer a mesma coisa, pode retornar. Índice condílio. Ele vai pegar a largura do côndilo sobre o comprimento do côndilo. Vocês lembram que eu falei para vocês, né? Que eles vão pegar aquela sola de sapato lá. Então ele vai pegar a sola de sapato, ele vai medir a largura, multiplicar por 100 e pegar o comprimento aqui. Aí ele vai medir o comprimento, beleza. Então finge aqui que ele mediu, a gente pode fingir, que ele pegou aqui e mediu 1 centímetro. E aqui ele mediu 3 centímetros de comprimento. 1 vezes 100, 100. Dividido por 3,
vai dar 33,33 aquela dízima periódica. Então, menor do que 50, masculino. Então, por isso que quanto mais estreito e comprido, masculino é. E se for menos estreito, ou seja, mais largo e mais curto, é feminino, ou seja, mais redondinho. Então aquela imagem do côndilo fica guardada na memória de vocês, aquele buraco preto no meio e aquelas duas solas de sapato do lado. Aquilo ali que é o côndilo occipital, tá? A gente viu que não tem uma precisão tão grande assim, que é de 60% apenas. Bom, essa foi a questão do gênero, tá? Além do gênero, outra coisa que a gente não falou aqui do gênero é a questão do tórax, tá? Bom, qual é a grande diferença do tórax? É que o índice de acerto é mínimo. Primeiro bacia, depois crânio, depois tórax. Nem fiz um slide porque ele não é muito importante, não. O tórax masculino ele tem um formato triangular, tá? Quando você analisa as costelas aqui, essa parte da caixa torácica, ele tem um formato triangular invertido aqui. E da mulher ele tem um formato mais arredondado e ele faz um formato mais ou menos de parêntese. Então, essa é a diferença básica de tórax de um e outro, tá? A diferença de tórax vai ser mais importante, como eu falei, a questão dos arcos intercostais, vai ser mais importante para definir a idade, tudo bem? Então vamos lá, turma. A parte de sexo basicamente é isso. O que eu queria resumir para vocês é o sexo feminino na parte óssea, aquilo que eu disse, é mais bem acabado, é mais refinado, etc. Isso aí que é o principal que vocês têm que guardar para quem não consegue decorar, tanta coisa na cabeça para decorar, isso que é importante, tá? Os ossos masculinos, a gente fala mal acabado, mas não é por isso. Vocês viram que é porque as inserções de osso são importantes para a gente poder prender a musculatura. Então, como o homem tem mais potência muscular, a gente precisa de mais agarre nos tendões, musculatura, ligamentos, etc. Tá? Então, concluindo agora a parte de sexo, vamos passar para o próximo tópico do nosso edital, que é a espécie. A espécie foi primeiro, foi o terceiro tópico, raça. Raças são de 5 tipos, por incrível que pareça não são 3, não é só simplesmente negro, branco e amarelo. Otto Lengi, ele é o responsável por essa classificação que nós vamos estudar agora, e são 5 tipos de raça. Apesar que a gente tem aquela já, podemos dizer, que a nossa análise de raça não se discute mais, né? Raça é uma só, que é a raça humana, e tem todo aquele detalhe aí de preconceito, crimes de ordem racial, etc. Então, isso aqui é por definição didática. Então, só para título de conhecimento, a gente vai falar de 5 tipos de raça e conseguir definir de acordo com a estrutura principalmente óssea, tá? Então, Otto Lengi definiu o tipo caucásico, o mongólico, pode vir comigo na tela. Nós temos então a raça, 5 tipos, o caucásico, o mongólico, o negroide, indiano e australoide. Então, o caucásico é o branco, né, o caucasiano, é o típico europeu. Então, a gente tem que pegar mais ou menos uma imagem de um determinado elemento para poder estabelecer aquelas características básicas. Então, por exemplo, o típico europeu, né, o português, o inglês, etc., caucásico é o branco, de cabelo louro ou escuro, não tem problema, você vê que tem alemães aí, não são todos louros, tem gente de cabelo escuro, de cabelo liso e fino, ou de cabelo até ondulado também, crespo, não tem problema nenhum, é o caucásico. Então é o típico europeu. Nós temos o tipo mongólico, ele fala de mongólico, não é simplesmente da Mongólia, é aquela área toda ali que abrange Mongólia, a Coreia, China, Japão, é o nosso que a gente determina que seria o amarelo, né? Então é o típico chinês, japonês e o coreano, etc. O negroide, típico africano, né, do continente africano que a gente tem por conhecimento. O indiano, ou seja, para quem lembra aí do desenho do Simpson, vai saber que é aquele cara que vende na lojinha lá do posto de Walmart, né? O Quick Mart, lá o Apu. É o indiano. O que é o indiano? É aquela pele mais avermelhada, né? Mulato avermelhado, mais alto, magro, cabelo liso, escuro, fino, cabelo grosso, mais escuro e liso. Falei fino é liso. É o indiano. E o australoide é o aborígene australiano, que a gente vê aí em filmes australianos, aquele camarada lá, o aborígene, aquela pele quase que mulato também, pessoas altas com o nariz largo,
Isso aí são as características de cada um deles. Então só é guardar caucásico, que é o europeu, o mongólico, que é o amarelo que a gente está acostumado, que é o chinês e japonês, o negroide, indiano, sem maiores problemas, e o australoide. Só que, quanto à pele, a cor da pele, a gente fala em leucodermo, xantodermo, melanodermo ou faiodermo. Leucodermo a gente lembra, leucócito. Leucócito é o glóbulo branco. Leucodermo, então, é o branco. Xantodermo, xantófilo, né? O xanto, quer dizer, esse início aqui quer dizer amarelo. Então nós temos leucodermo é o branco, xantodermo amarelo, melanodermo da melanina. Quem tem mais melanina tem a pele mais escura. Então o melanodermo é o negro e o faiodermo é um meio termo aí, seria o pardo. Tá? Então, para título de conhecimento de vocês. Bom, no próximo encontro a gente vai fazer essa diferença de raça e estabelecendo aí nos estudos ósseos as medidas, os comprimentos ósseos para determinar tanto a raça quanto depois a idade. Então, no próximo encontro a gente vai tratar dessa parte do aspecto morfológico da identificação. Até a próxima.